Olá, esse é o nosso projeto integrador. Univesp, Universidade do Estado de São Paulo. Curso Pedagogia, segundo bimestre. Tutor, Leandro Luciano. Projeto: possibilidades de trabalho e do uso de tecnologias como apoio ao processo de ensino e aprendizagem. Grupo composto por Sara Alves, Heber Teles, Isabel Cristina, Eleni Bonfim, Maria Cecília Lara, que desenvolvemos o projeto na EMIF, bairro Itapeúna, município de Eldorado. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da introdução do nosso trabalho, que inicia dessa forma. A literatura infantil será abordada procurando ampliar as oportunidades culturais através do acesso às obras de qualidade com facilidade de leitura, disponibilização de tempo para inserir o hábito, o livro, apreciado na sua totalidade, deve ser visto como algo interessante e produtivo, tendo a necessidade de se ajustar aos interesses de um público cada vez mais exigente, fazendo com que a curiosidade e a criatividade sejam estimuladas. Para que o hábito da leitura venha a ser adquirido constantemente, uma das técnicas sugerida foi a de contação de história, iniciativa que nos permite conhecer o público a que se destina, assim pode-se encantar e dominar o público-alvo, tratar o ouvinte com simpatia, não demonstrar irritação com a presença de ouvintes desinteressados ou inquietos, ouvir os comentários após a narrativa e, por último, a atitude que influenciará no enriquecimento da leitura na trajetória de cada um. E como conclui Schiavini, num texto retirado de seu livro, página 473 de 1994, diz: como é fácil lidar com os pequenos. Eles aceitam incondicionalmente as ofertas sinceras, deixando-se cativar sem medo por tudo aquilo de que se possam aferir prazer, e nos contagiam com o gosto com o qual se envolve nas tarefas propostas, e são reconhecidos. Como a literatura infantil é muito associada à missão pedagógica do livro e da leitura, o primeiro lugar que nos ocorre para que a leitura se realize é a escola. E, indiscutivelmente, é o lugar onde ela mais se encontra aplicabilidade. Porém, não podemos deixar de salientar os diversos locais onde essa oportunidade se torna disponível, tais como bibliotecas, praças, em casa e em muitos outros locais. Independentemente do local, os leitores devem estar bem acomodados, em círculo ou colunas, sentado no chão, em tapetes ou almofadas, livre de outros barulhos, em ambiente com conforto, em horário adequado e outros cuidados desse tipo. Criança ler cansada, com fome, com vontade de ir ao banheiro, não é nada gratificante. A duração da narrativa também deve ser adequada, de 5 a 10 minutos para que as crianças menores, 15 a 20 minutos para as maiores. A repetição da mesma leitura, se solicitada, deve ser atendida. Uma nova leitura não deve ser iniciada sem intervalo. Uma conversa preparatória motivando para a nova vivência é muito desejável. A mediação para a leitura, outra modalidade de incentivo ao hábito de ler, que pode transformar a atividade de leitura em rotina. Qualquer pessoa que saiba ler adequadamente e que goste de literatura pode e deve participar dessa experiência. O compromisso é de nos tornar agentes multiplicadores e de levarmos a leitura nos lugares em que ela não chega. Se desejamos verdadeiramente introduzir os livros como parte da rotina e despertar o desejo pela apropriação da leitura nas crianças, devemos enfatizar os momentos cotidianos de troca em torno dos livros
e da mediação destes. Quando possibilitamos um momento de livre exploração dos livros como olhar, folhear, ler, reler, passear ou simplesmente ficar na sua, nos colocamos à disposição das crianças para acompanhá-las, percebendo que as crianças são capazes de compreender, pensar e criar muito além do que imaginamos. A Brink já dizia: a rede afetiva que se estabelece entre todos através do livro abre um espaço no qual cada criança pode expressar-se, ouvindo ou ainda ficar em silêncio, sem a necessidade de produzir conhecimentos específicos. Nessa situação, as crianças, cada uma de sua maneira, está produzindo conhecimentos. Ela está aumentando seu repertório cultural, seu imaginário, sua linguagem e, além disso, pode conhecer outras visões de mundo e estabelecer relações com sua realidade. É necessário, então, que haja a estimulação por parte dos pais e também da escola, através de projetos de intervenção que busquem ir de encontro com os anseios dos pequeninos, trabalhando o lúdico, pois nessa fase é de suma importância que a criança se desenvolva, tanto fisicamente quanto cognitivamente. Para isso, é fundamental que desde muito pequeno o livro faça parte dessa criança. Num primeiro momento, quando demos início à ideia do projeto, tínhamos em mente que chamaríamos a atenção do nosso público-alvo, as crianças abrangendo a idade de 8 a 11 anos, por se tratar de uma faixa etária que ainda demonstra necessidade do lúdico. Quando surgiu a proposta das marionetes, da contação de história, do teatro, dos livros em PDF para serem exibidos em retroprojetor e na televisão, como se fossem desenhos animados, tinha-se a intenção de aproximar a criança ao hábito da leitura, para que esse novo conceito auxiliasse na melhoria da fala, da escrita, da observação, da interpretação, do acúmulo de palavras novas no vocabulário, no domínio em futuras redações. Porém, um dos nossos primeiros obstáculos foi o entendimento, a aceitação e principalmente o envolvimento com o nosso projeto. Após isso, tivemos dificuldade também por leitura incorreta, dificuldade em interpretação e pontuação. Infelizmente, contamos também com um grande déficit de atenção e concentração dos pequenos. Outro quesito que necessitamos utilizar a favor da leitura foram as tecnologias, viabilizando momentos de leitura virtual, promovendo conexões do cotidiano com a leitura. Para essa fase, a escola necessitaria fornecer um ambiente com sala e internet disponível ao público simpatizante leitor. Os problemas encontrados no nosso projeto não foram tão fáceis. Na hora de arrecadarmos os livros, encontramos muitas dificuldades a respeito que as pessoas queriam descartar os livros velhos, livros didáticos, e esse não era o nosso objetivo. Sem falar que encontramos também problemas no local para fazer a biblioteca. O local doado, esse que foi feito para nós estar fazendo esse projeto, é um corredor. Sabemos que para a leitura temos que ter um local onde as crianças possam estar no local com silêncio, com atenção para a leitura ou até mesmo para a contação de história. E viabilizando esse problema, nós tivemos essas dificuldades e optamos para estar fazendo o carrinho da leitura. Dessa forma, o professor vai levar para o aluno aonde ele quiser montar o cantinho da leitura. Mas sabemos que colocar para as crianças a leitura, o prazer em ler, não é fácil, mas também não é uma causa impossível. Como referência,
Vou citar a pesquisadora Regina Zilberman. Zilberman defende a literatura infantil na escola. Para ela, a literatura é o mundo, talvez seja ela o mundo. E cabe ao professor dar à criança a chave que abre as portas desse universo. E para permitir que ela seja informada, o professor precisa se reconhecer como leitor e gostar de se entender nessa condição. Depois seria interessante que ele transmitisse aos alunos esse gosto por literatura. Olá, esse é